Seja bem-vindo a mais uma oração da nossa jornada sobre o poder transformador da oração. E o tema que nós vamos falar hoje, antes de realizarmos a nossa oração, é justamente sobre a oração que Deus não atende. Talvez para você possa ser uma surpresa e possa ser até um pouco estranho, mas a Bíblia nos mostra que existem alguns tipos de orações que Deus ele rejeita, que Deus ele não ouve. Não porque ele seja mau, não porque ele seja egoísta, mas por conta da maneira, não das palavras, não dos gestos, mas por conta de algo escondido no coração. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você, já que nós estamos hoje, segunda-feira, seguindo nessa jornada de oração. Então eu já vou pedir para você fazer o seguinte. Eu sei que você está aí atarefado nessa hora do meio-dia, mas dá uma pausa nesse momento, coloca aqui o nome de alguém que você sabe que necessita de orações urgentes. Eu sei que tem gente me acompanhando do Brasil inteiro, outras pessoas têm me enviado mensagem até de outros países. Então eu quero que você que está nesse momento nos assistindo, você deixe aqui registrado o seu nome para juntos orarmos. E eu vou pedir que quem está agora me acompanhando nesse momento, pegue um desses nomes, gente que está nesse momento na UTI, gente que está desesperado porque precisa resolver uma situação hoje ainda, precisa de um socorro, de um livramento, não é apenas de uma oração, você precisa de uma intercessão poderosa. Eu quero que você que está me acompanhando, perdão, pegue um desses nomes para orar junto comigo daqui a pouco. E vamos falar então sobre esse assunto. Daqui a pouco eu até vou deixar alguns nomes aqui registrados, mas vamos pensar, antes de orarmos, sobre essa questão. A oração que Deus não ouve. Existem algumas situações que a Bíblia ela vai citar para a gente de orações que fazem com que Deus ele não atenda. Na epístola de Tiago, está ali registrado no capítulo 4, uma dessas razões. E ele diz assim no versículo 3, quando Tiago nos ensina que se pedimos com motivações egoístas, nossas orações não são atendidas. Olha o que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quando nós oramos buscando apenas uma ambição pessoal e a satisfação apenas dos nossos prazeres egoístas, egocêntricos, esse tipo de oração precisa ser realinhada. É um tipo de pedido que Tiago fala que pedimos e não recebemos, porque é uma oração baseada apenas no centro da nossa vida. As nossas orações precisam estar alinhadas à vontade de Deus. E por que, talvez você diga assim, mas sempre a vontade de Deus, nunca a minha vontade? É porque, na verdade, a Bíblia nos ensina que nem você sabe o que é melhor para você. Você já parou para refletir como nós somos limitados? Nós fazemos escolhas que muitas vezes lá na frente nos arrependemos. Nós adquirimos certas coisas que nós achamos que naquele momento é o melhor. E de repente, aquilo se torna um grande problema, um grande desafio a se lidar. Eu conversei, por exemplo, com uma pessoa recentemente que falou que coisas que Deus guiou ela, decisões que ela tomou do Espírito, que ela percebia um mover de Deus. Sabe quando você está em cima de uma prancha de surf e tem uma onda te levando e você só precisa ficar ali de pé? Basicamente isso. A sensação que ele tinha é que ele só precisava ficar de pé e deixar essa onda, o mover do Espírito levá-lo. Essas decisões que ele tomou, segundo esse mover do Espírito, que não eram decisões pessoais, eram decisões movidas pelo Espírito, ele foi bem sucedido. Mas outros negócios, e agora no âmbito financeiro que ele fez, aonde até havia uma voz que dizia, não faça, não vá, mas por conta do egoísmo, da ambição pessoal, trouxeram e até hoje trazem dor de cabeça. Então, uma das razões para Deus ele não atender nossas orações são os motivos egoístas.
Nossas orações precisam ser realinhadas à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse boa, perfeita e agradável não significa de que tudo que vai acontecer na sua vida será extremamente bom, extremamente agradável, sempre um mar de rosas. Não é bem assim. Mas apesar de certas situações, o propósito final sempre será bom, sempre será para o fortalecimento, para a edificação e para o consolo. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é buscar realinhar nossas orações à vontade de Deus. Agora, outra coisa importante e muito importante é o que Jesus cita lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25, e eu vou deixar a referência para você, quando ele fala que nossas orações, elas, para serem atendidas, precisam ser carregadas de perdão. E aí, nesse momento, Jesus fala que se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não nos perdoa. Então, quando nós oramos, nós devemos perdoar. Vou colocar aqui uma frase de um grande escritor, um cristão muito fervoroso, que teve uma experiência muito forte com Deus, que é o C.S. Lewis, quando ele diz assim: perdoar não é esquecer, é liberar o ressentimento. Quando não perdoamos, criamos um obstáculo em nossa própria vida espiritual. Por isso que o perdão seu, da sua parte, para com as pessoas, para com si próprio, ele é extremamente importante no seu relacionamento com Deus. Então, por exemplo, Jesus ele fala que se nós vamos adorar, ele fala da oferta, se vamos ofertar e nos lembramos, e ofertar é um ato de adoração, não de barganha, mas nos lembramos que um irmão tem algo contra nós, deixa aquela oferta, não apresente ela ainda, espere, vai lá e se conserte, vai lá e perdoe, vai lá e tenha paz com aquela pessoa e depois adore. Então as nossas adorações, orações e clamores podem subir até Deus de uma forma mais sincera, livre de empecilhos, quando nós perdoamos. E um outro detalhe importante que eu quero citar com você, antes de nós orarmos, é que Tiago também cita isso, é que a falta de fé impede as nossas orações de ser atendida. Quando oramos, devemos ter fé. Fé é essencial para que as nossas orações elas sejam atendidas. E talvez você esteja dizendo assim: eu não tenho a fé que você tem, ô pastor Felipe. Mas ainda que tenha um mínimo de fé em você, quem dá a fé para nós é o próprio Deus. É Deus que impulsiona. Você já reparou que tem momentos que nós oramos, você acorda de madrugada pensando, vou orar por isso. Que você se sente um impulso para orar por alguma coisa, pode ter certeza que quem está dando a fé para você orar é Deus, porque Ele já quer realizar algo. Então, não pense que essa fé precisa surgir no seu coração e precisa ser uma coisa extremamente enorme. Às vezes ela pode ser pequena, mas ela surge de um desejo divino. Ore, porque pode ter certeza que é algo que Deus ele já quer fazer na sua vida. Então, vamos orar nesse momento. Se você ainda não colocou, coloque o seu nome aqui, o nome de alguém, ou enfim, pegue o nome de uma pessoa para você orar junto comigo. E agora, já que nós estamos iniciando aí mais uma semana, vamos unir nossa fé e orarmos juntos. Senhor Deus, eu oro nesse momento com centenas de pessoas que estão neste propósito do poder transformador da oração. Ela tem sido transformada por isso. Mas eu peço uma dose a mais dessa unção, dessa virtude, dessa força, desse consolo, dessa edificação. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Todas as vezes que nós oramos com motivações egoístas, preocupados apenas com os nossos próprios interesses. Até quando nós oramos para prejudicar alguém, quando oramos para tirar vantagem em cima de alguém, quando oramos e a raiz da nossa oração era a injustiça sobre alguém. Perdoe quando trouxemos essas orações ao Senhor, tão pequenas, tão egoístas,
tão carnais. Perdoe. Ajude a realinhar as nossas orações e que elas subam a Ti como um perfume e que, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, o Senhor possa atender. Eu sei que há pessoas agora orando que não há ambição egoísta. Ela está orando pelo filho internado. Ela está orando por alguém que tem sido extremamente atacado espiritualmente, tem andado depressivo, amargurado, oprimido, tem sofrido, meu Deus, constantemente. E ela está aqui orando. Ela está aqui clamando. Eu oro por essa pessoa. Oro por aqueles que pegaram o nome, uns e de outros, como eu peguei aqui agora. Eu oro, meu Deus, por essas pessoas. Por gente que não tem ninguém, que não vê saída, que não vê resposta, que o Senhor possa socorrer agora, amparar agora. E se ao final dessa oração aparentemente nada mudar do lado de fora, mude o coração. Ela tenha paz, certeza, segurança de que o Senhor está ao lado dela. Entre nos hospitais, entre naqueles becos que ninguém quer estar, onde há pessoas envolvidas com vícios, pessoas presas e escravas de uma situação tão humilhante. Entre nesses lugares, Senhor, que ninguém quer ver, que políticos colocam muros, pessoas não querem se envolver, não querem trazer esse problema para a sua vida, mas eu quero que o Senhor entre nesses lugares. E não só entre, nos leve também nesses lugares. E essas pessoas sejam alcançadas nesse momento. Eu oro, Senhor, e entrego nas tuas mãos nossos corações. Amém. E assim seja. Bom, nós encerramos aqui mais uma oração do meio-dia. Amanhã nós vamos voltar falando mais sobre o poder transformador da oração. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva nesse canal. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, que é uma forma de você sempre nos incentivar a continuar esse trabalho aqui pela internet. E deixa aqui o seu comentário, caso você ainda não deixou, e também a sua experiência nesses 12 dias sobre oração, sobre fé, sobre esse poder transformador. Tá bom? 18 horas o pastor Guilherme vem com a oração da noite e 6 da manhã nós também estaremos juntos no devocional de fé no Evangelho de Lucas. Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê de novo.